vamos ler a partir do versículo número 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. Vamos ler a partir do versículo número 7. Diz assim: Corrieis bem, quem vos impediu para não obedeceres à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Até o versículo número 12 temos lido. Senhor, nós estamos precisando um pouco mais da Tua graça e da Tua bênção sobre nós, diante do livro, diante da Tua preciosa palavra, diante do Senhor. Precisamos que Tu continues falando conosco. Tu tens nos instruído de uma maneira muito especial aqui nesse livro, e pedimos um pouco mais hoje, Senhor, que nós possamos estar mais perto de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós, eu acredito que busca a nossa história de vida mudança de patamar. Saímos de um estágio e que seja assim uma mudança ascendente, né? Você pode mudar de patamar de uma forma descendente, né? Então a gente busca essa mudança de patamar de uma forma ascendente, crescer, vamos evoluir na vida, busca esse tipo de coisa. Tem uma frase que o pessoal repete no banco lá: como é que você quer alcançar outros resultados fazendo a mesma coisa? Como é que você quer mudar o seu patamar fazendo as mesmas coisas? Ter algo de diferente? O que você tem de diferente para fazer, para que você alcance um outro tipo de patamar? O que você tem feito para fazer a mudança do seu estágio de vida, de onde você se encontra, sua preparação? E eu acho que na caminhada da fé é igual. A gente não quer ficar estacionado nos nossos conceitos mais simplórios, mais ralos da nossa condição de fé. A gente quer evoluir, a gente quer pensar outras coisas, a gente quer sonhar outros sonhos mais elevados. Então, eu vejo que quando a gente se debruça sobre essa carta de Paulo aos Gálatas, eu vejo que Paulo também tem essa preocupação. Ele acha que os Gálatas pararam, estacionaram, eles ficaram parados na sua evolução, e por causa dessa influência judaizante que existia aqui nessa comunidade, nessa igreja. Essa igreja virou um verdadeiro balcão de discussão teológica, se isso pode ou não pode, se deve acrescentar ou não algumas coisas do judaísmo. Virou um grande balcão de discussão a igreja da Galácia, né? E Paulo vai mostrar para eles que esse legalismo ou viver a fé cristã sob a ótica da lei, sobre um padrão da lei, faz com que eles estivessem se afastando, descendo. Na verdade nem isso, eles estariam se afastando da verdade.
que ele coloca isso muito bem aqui no versículo número 7, corrieis bem quem vos expediu para que não obedecedes à verdade. Não é o conceito da igreja A ou B, não é se o rabino está falando que é prudente para os Gálatas. O que está em jogo aqui é a questão da verdade. E ele tem essa preocupação porque o que gera essa questão da verdade não são conceitos, são uma pessoa, é uma pessoa. E ele deixa explícito no versículo 8, que ele fala assim, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ele não fala, não vem do conceito, não vem, ele fala daquele. Quem é aquele que chamar os gatos, se não foi a pessoa de Jesus? Então, essa preocupação, ela percorreu toda a história do cristianismo. Por isso que teve uma reforma protestante, por causa dessa junção que teve lá com Constantino no passado, com essa junção do Estado com a igreja, que entrou vários conceitos e várias doutrinas, né, que não foi fundamentado pelos apóstolos, né? Então essa preocupação existe desde sempre, e essa preocupação da implantação de culturas e doutrinas puramente humanas, conceitos humanos acrescidas à fé cristã. Dizer assim, olha, você tem Jesus, mas Jesus só não é suficiente. Você precisa de Jesus e cumprir mais esse determinado ritual. Você precisa ouvir uma época da igreja evangélica que a moda é a tal da regressão, né? Você aceitou a fé, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser tratadas na sua vida lá atrás. Então a gente precisa ir fazer um tratamento de regressão, com técnicas da psicologia, para poder ver onde estão os problemas da sua história. Então só Jesus não é suficiente, tem que ter Jesus e mais o tratamento, né? Então foi um dos besteróis que apareceu na igreja evangélica durante um bom tempo aí, entre outras coisas, né? Então eu me preocupa isso, porque essas coisas acabam tendo mais influência nas pessoas do que o valor da fé. Você perguntar para uma pessoa sobre a regra, sobre as coisas da igreja, o estatuto, ela sabe tudo, mas não sabe absolutamente nada sobre as bases da fé que move ela e está fazendo parte daquilo que nós chamamos do reino de Deus. Não sabe absolutamente nada. Salvação pela graça, a justificação pela fé, a unidade da igreja como corpo de Cristo. As pessoas não sabem absolutamente nada, ela só sabe dizer que essa determinada coisa pode, isso aqui não pode, isso aqui deve fazer, isso aqui não deve. E a fé cristã é muito mais além disso. Ela não tem nada a ver com isso. E Paulo vai usar um provérbio popular da época. Ele fala assim, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Para mostrar qual era a preocupação dele. Esse negócio é muito preocupante. Se deixar esse negócio pequenininho aí, ele vai tomar uma proporção assim que depois a gente não vai ter condição de tratar, de frear, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, Paulo não queria que esse erro se espalhasse, tomasse dimensões muito de proporções assim que não teria mais como frear. Então tratou já logo no início, tratou na origem. Então, e é uma discussão sobre lá na igreja da Galácia, porque Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 3, ele circuncidou Timóteo. A discussão caía aqui em cima da circuncisão, e o próprio Paulo circuncidou Timóteo. Mas a razão de Paulo ter feito isso, se você for olhar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1 em diante, Timóteo era filho de mulher judia e o pai dele era grego, né? E ele não queria, e Timóteo era muito jovem, tinha abraçado a fé assim, muito jovem, muito moço. Então ele não queria que a influência dos judeus, pressão do judaísmo,
desvirtuasse a cabeça do garoto no seu ministério. Então, para que ele não precisasse sofrer as sanções do judaísmo, da influência dos judeus na cabeça dele, no início do ministério dele, Paulo foi lá e circuncidou ele. Mas não era essa a regra, de ter os conceitos do cristianismo e mais as rituais do judaísmo. Então Paulo vai reforçar o tempo todo a incapacidade do homem de participar da sua própria salvação. O livro de carta de Paulo aos Gálatas é justamente isso. É a nossa incapacidade de participarmos da nossa salvação. Não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos para participar da salvação. A salvação foi um presente de Deus para nós em Jesus Cristo. Por isso nós pregamos esse ensino que é graça, absolutamente graça de Deus para nós. E Paulo se achava assim tão indignado que ele vai dizer que esses caras, puxa, eu desejo que esses caras fossem cortados. E essa aqui é uma linguagem original, se traduz como mutilados, né? Tivesse o seu órgão masculino cortado. Porque da mesma forma que o cara que tem um órgão masculino não tem condições de perpetuar a espécie, perpetuar a vida, ele gostaria que esses caras tivessem cortados dessa mesma linguagem, dessa mesma forma, para que ele pudesse perpetuar esse tipo de doutrina na igreja. Então ele usa até uma linguagem forte, uma linguagem pesada. Todo o livro de Gálatas a gente vê Paulo usando uma linguagem muito pesada com eles, diferente de outras cartas. Então, esse é o panorama dos versículos que a gente leu aqui. E em cima disso eu queria trazer dois conceitos para a gente levar para a nossa casa, para a gente ter de pensamento durante a nossa vida, durante a nossa semana. E um deles é que quando a gente anexa doutrinas humanas à fé, lança-se dúvidas sobre a verdade. Toda vez que se agregar doutrinas nossas, conceitos nossos, puramente nossos, à fé cristã, isso vai gerar uma dúvida sobre a verdade. Então, eu acho que ele deixa isso bem explícito nesse versículo 7. Vocês corriam bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que está em voga não é os conceitos, o que está em voga é a verdade. Então nós como igreja, nós devemos sempre nos preocupar se estamos ouvindo ou se o que estamos falando é condizente com a verdade. E a verdade para nós não é uma tese de teologia. A verdade para nós não são ritos da religião. A verdade para nós não são um sofisma, uma elaboração filosófica dificílima de destruir. O conceito de verdade para nós não são novos paradigmas para a humanidade. Não são nossos cerimoniais ou a liturgia que seguimos. Não é isso verdade para nós. Verdade para nós é uma pessoa. Verdade para nós é uma pessoa que diz assim: olha, eu sou a verdade. Então toda a nossa análise de conduta é saber se somos coerentes com aquilo que o Mestre ensinou. Sermos coerentes somente com aquilo que o Mestre se dedicou a ensinar. Se a análise é saber se nós nos comportamos como o Mestre se comportou. Se a gente tem desejo de nos comportarmos da mesma maneira como o Mestre se comportou. A análise é saber se nós agimos ou ensinamos como o Mestre agiu ou ensinou. Ele, a pessoa dele é a verdade. Nós não expomos um conceito de verdade, nós expomos a pessoa. Nele está satisfeita tudo aquilo que nós chamamos de verdade. Então, sermos criteriosos nas nossas bases de fé é o mínimo que se espera.
Porque Paulo um dia foi pregar numa região chamada de Bereia, e Paulo pregou e falou, e ensinou, e instruiu, e falou sobre Jesus, e os camaradas falaram assim, não, tudo bem, agora para, que nós vamos lá dar uma olhada aqui nas escrituras, para ver se tudo aquilo que você está falando é coerente, se aquilo que você está falando é verdade, se aquilo que você está falando tem base naquilo que a gente aprendeu toda a vida, se esse tal de Jesus faz parte do Messias da história, faz parte da nossa história de vida, né? Criteriosos. Deixa eu saber se isso aí é verdade mesmo. E eu acho que o cristão ele tem esse senso crítico. Por isso nós elaboramos, o povo cristão elaborou uma das maiores reformas da história da humanidade, que foi a reforma protestante. Mudou os conceitos de pensamento do mundo, alterou a maneira da ciência ver o mundo, alterou todo tipo de conceito por causa de quê? Por causa desse maneira de pensar, desse senso crítico. E Paulo vai dizer numa das suas cartas, falando que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós somos coerentes com aquilo que achamos ser verdadeiro, com a nossa verdade, que é a pessoa própria de Jesus. Então, não é uma doutrina certa ou errada, mas é se saber se ela se condiz com aquilo que foi visto na pessoa de Jesus. É isso que nós queremos, que aquilo que nós agimos, que aquilo que nós falamos, aquilo que é ensinado, que aquilo que nós passamos todo o tempo ouvindo, puxa vida, deixa eu ver se isso daqui é coerente e é verdade naquilo que nós vimos em Jesus. Você não está aqui porque você encontrou um conceito de filosofia bacana para a sua vida. Eu conheço instituições que têm conceitos de filosofia bacana para a vida, que trabalham esse tipo de coisa. Foi isso que nos moveu estar aqui. Nos moveu estar aqui foi um encontro com essa pessoa especial. Foi um encontro com ele, do olho no olho. De ele chamar assim para perto, assim, dizer assim, senta aqui comigo, senta aqui, vamos, da mesma maneira como fez com Pedro. Pedro, traz um peixe aqui para nós assar aqui, dessa churrasqueira aqui, improvisada aqui na praia mesmo, e a gente conversar um pouco. E eu quero saber se tu me amas, Pedro. E eu sei, puxa vida, eu sei, Pedro, que tu me amas. Eu queria ouvir de você, Pedro. Pedro, tu me amas? E ele fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E talvez seja isso que ele queira saber de nós, unicamente. Puxa vida, vocês que estão aqui, vocês nos amam? Você me ama? Você me quer por perto? Ou você quer apenas um direcionamento do que é certo ou errado? Você quer saber se isso daqui pode fazer ou não? Se você quer saber se deve fazer determinada coisa ou não? Te dei liberdade para que você pudesse saber tomar as suas próprias decisões. Te dei princípios, te dei valores no seu coração para que você possa ter condições de dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui é condizente com a verdade que eu encontrei no Mestre, da pessoa de Jesus. Então ele, a pessoa, mudou o conceito de vida nossa. Ele, a verdade, a pessoa, Jesus, mudou a nossa maneira de nos portar, de nos conduzir, de vermos a vida. Ele, a verdade que nós estamos falando aqui, ele faz todo o sentido de estarmos aqui. Por ele, para ele que nós estamos aqui, e nós movemos as coisas e fazemos eventos e queremos ter pessoas por perto. Por quê? Porque a gente quer ver a igreja cheia? Não, é porque nós queremos que as pessoas conheçam essa verdade que um dia nós abraçamos e podemos chorar no seu ombro, sorrir com ele e celebrar uma vida diferente dessa que o mundo propõe para a humanidade. Essa é a proposta da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é uma proposta de vida baseada na pessoa de Jesus. Então, toda vez que eu incremento o conceito meu, eu falo assim, puxa vida, não, só Jesus acho que não é suficiente. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa. Eu não estou limitando, estou anulando essa verdade. E essa verdade para nós é a pessoa. A gente não quer que a pessoa se anula, a gente quer, é necessário que ele seja elevado, que a gente diminua. É necessário que ele cresça para que o mundo o veja e ele atraia ao mundo a si mesmo. Então, seguimos a verdade é Jesus. E um outro conceito que a gente precisa
queria levar para a nossa casa, é que as virtudes do bem, ela pode influenciar o meio na qual nós estamos inseridos. As virtudes do bem, elas podem influenciar o meio na qual nós estamos inseridos. Porque Paulo usa aqui uma linguagem, um provérbio popular da época, que é assim: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, no conceito bíblico, no conceito religioso, no conceito de igrejado, assim, ele é visto como algo negativo. Fermento, o negócio do fermento, ele é visto no nosso meio, no meio das igrejas, como sendo algo negativo. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: falou assim, olha, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí pegou-se essa questão do fermento, que negócio ruim. Então toda vez que se fala em fermento, vem alguma coisa negativa na cabeça das pessoas. Mas o próprio Jesus usou essa questão do fermento como uma conotação positiva. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo número 33, ele fala, acho que talvez seja uma das menores parábolas, que ele conta a respeito de uma mulher que pega um pouquinho de fermento e coloca em 3 porções de farinha, né? E aquilo toma proporção, uma parábola interessantíssima. Então ele mostra que o fermento, ele de uma forma muito silenciosa, ele age na massa, dando a ela forma e crescimento. E eu acho que assim é o agir dos filhos de Deus no mundo. Não temos a percepção de como ou onde a nossa influência chega ou chegou. A gente não tem essa dimensão. A gente não tem a dimensão das pessoas que sentaram aqui para um evento nosso, ou lá na 7 de setembro, onde quer que a gente esteve. A gente não tem dimensão dos desdobramentos daquele pequeno fermento que foi lançado no coração dela. Não sabe, a gente não tem. Mas é assim a ação dos filhos. Lança pequenas porções de fermento no coração para que isso ganhe proporções lá na frente. Proporção de crescimento de cadeira, de igreja, de parede, proporção de crescimento de vida, de padrão, de outra dimensão de vida, de ganhar outro conceito de realidade. A gente não sabe. Num filme que a gente passou aqui, no evento das crianças, quando elas vêm se divertir aqui com as meninas, num dia de domingo lindíssimo, que desse daqui que a gente foi lá no Ibirapuera, não sabemos. É pequenas porções de fermento que é lançado e a gente fica preocupado, mas será que não sabemos? Deixa que a vida, o fermento foi lançado e deixa que o Espírito Santo dê a forma, dê o crescimento, que ela possa ter dimensão para a vida, para os dilemas da vida, e ter aquilo no coração dela e falar assim: puxa vida, isso aqui eu agreguei naquele lugar, junto com aqueles pessoal, junto com aquelas pessoas, onde quer que eu esteja, fazer ele lembrar, falar assim: puxa, isso aqui eu agreguei para mim, eu agreguei para o meu coração. Então não é a gente ter viver nessa expectativa, mas será que Deus está... Não sei, são pequenas porções de fermento que são lançados todos os dias, todos os domingos, e não é no ritual do culto, são porções de fermento que nós espalhamos todos os dias da nossa vida, onde quer que a gente esteja, no trabalho, na escola, são pequenas porções de fermento que entram no coração de pessoas, e então a gente ora e pede a Deus, Senhor, que Ele pode dar proporções, dimensões, crescimento, forma, para que essa pessoa um dia te conheça de uma maneira que nós te conhecemos, e temos essa expectativa de vida tão linda, tão maravilhosa, e a gente não sabe, mas a gente pede que o Senhor cuide, leva, toca, acolha, segura na mão. Então as virtudes do bem a gente não sabe, mas elas podem influenciar muito, muito, muito o meio no qual nós estamos inseridos. Então, uma frase muito comentada que fala assim: que para o triunfo do mal basta que os bons não façam absolutamente nada. E a gente somos os bons. Não que a gente somos bons no sentido
esse camarada é bom, nada disso. Somos bons porque nós encontramos uma virtude numa pessoa e nós torcemos pelo bem, torcemos pelo que é de mais justo, de ético, de verdadeiro, senso de justiça perdido numa nação como o Brasil. Esse senso de justiça se perdeu e a gente está aqui para dizer assim que a gente é indignado com a injustiça, com esses padrões que esses políticos mais vagabundos que querem influenciar na gente, querem empurrar na população. A gente é contrário, a gente está dizendo que não. Isso daí é charlatanismo, a gente condena, a gente está aqui para dizer isso. Por isso que a gente está, é o bom nesse sentido, de frear os avanços do mal, né? Então a nossa missão é perseverar no bem, perseverar na virtude do bem e lançar pequenas porções de fermento na vida de homens e de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, para que lá na frente ele tenha condição de dizer assim: puxa vida, isso aqui nem sabia que começou a fazer parte da minha vida, e eu nem sei te dizer como, eu nem sei dizer aonde, mas começou a fazer parte da minha vida esse valor, esse critério, essa maneira de ver pessoas, de se indignar com aquilo que é ruim, com aquilo que é perverso. Isso veio fazer parte da minha vida, eu não sei como, mas foi pequenas porções de fermento que a gente lançou e a gente não sabe dos desdobramentos, e a gente somente pede a Deus que Ele segura na mão de todo mundo e fala assim: Senhor, é isso que nós temos a oferecer, e nós queremos oferecer, e nós vamos oferecer, porque nós queremos que o Teu nome seja exaltado e glorificado para sempre. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para perto de Ti. O Senhor nos trouxe para perto de Ti. Nós um dia recebemos um pouquinho de fermento no nosso coração e ele foi tomando forma, ainda está tomando forma, porque nós estamos ainda em crescimento, nós estamos ainda aprendendo, nós estamos ainda tomando forma ainda. Nós temos muita coisa para crescer, para aprender, para desfrutar de virtudes, mas esse pouquinho que nós já temos em nós queremos espalhar para o mundo, essa virtude do bem. Já que o pouco de fermento leveda toda a massa, nós queremos levedar a massa pelo bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que te leva as pessoas mais perto de Ti. É isso que nós desejamos, Senhor, e nós não precisamos acrescentar mais nada, porque nós temos a verdade conosco, e a verdade é Jesus, e é Ele que nós exaltamos, glorificamos e bendizemos para sempre. Não temos outra coisa que desejamos na vida se não for a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós vamos continuar te exaltando, te bendizendo, te glorificando, porque Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Vamos cantar uma canção.